papel de Bolsonaro em toda essa confusão? Bom, já viu que o governo lá atrás, né? O Congresso suspendeu a lei do governo Bolsonaro. O Saul Cristos comenta, com 18 dias de governo, 18 dias de governo, Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a medida provisória 871/2019, que estabelecia uma série de ações para coibir as fraudes do INSS. MP, medida provisória, já está valendo na hora que entra em campo. Entre elas, a regra que obrigava a revalidação anual das autorizações de desconto em folha dos beneficiários aposentados. E na hora de revalidar, era capaz de entrar em contato com o cara que falou, não, eu nunca nem autorizei isso, eu quero meu dia de volta. Você vê, né? Aqui está cortado, mas dá para ler. Institui programa especial para benefícios com indícios de irregularidade do programa de revisão de beneficiários por incapacidade, bons desempenho, blá, 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 a irregularidade do monitoramento, benefício, enfim, perícia médica e outras providências. Presidente da República, sua atribuição. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no inciso 5 do caput, a autorização né? A autorização de desconto deve ser revalidada anualmente nos termos do dispositivo no regulamento. Após a articulação das entidades sindicais, durante a tramitação dessa medida provisória, esse prazo de revalidação foi ampliado para 3 anos, a partir de apenas 31 de dezembro de 2021. O governo queria anualmente. Aí entra em campo os lobistas. Será que o careca do INSS, que é o lobista que está apresentando, entrou em campo aqui nesse momento? Mas a medida provisória original do governo Bolsonaro não falava em 3 anos. Se o PT está disposto, né? Se o PT realmente está disposto a ir no passado, cavar o passado, para a origem do mal, o PT vai tentar descobrir quem são os lobistas que entraram em campo aqui nesse momento. Quem foram os lobistas, né? Como se deu essa linda iniciativa, essa grande ideia de modificar, né? Você vê que ali é a página oficial do Senado. Mesmo com prazo estendido para 3 anos, as entidades articulares conseguiram revogar esse prazo. 3 anos era pouco. Tem que revogar. Argumentando que isso era prejudicial aos beneficiários. E fizeram isso embutindo a revogação de maneira sutil no meio de outra medida provisória que tratava de microcrédito digital. E aqui, o Congresso mudou regras e solicitou manutenção de descontos regulares do INSS. Aqui, a razão de prazo enviado pelo governo em 2019 era de revalidação anual. O governo, né? Nunca cita Bolsonaro, essa imprensa. Aí depois ele coloca aqui na lei, onde que o pessoal, né, revogou a revalidação. Portanto, fica evidente que essas entidades, todas ligadas à esquerda, desde o início, sabotaram qualquer tentativa de estancar esse tipo de fraude que ocorre desde os anos 90. Basta ver as ligações políticas dos envolvidos para saber quem lucrou roubando os aposentados. Aí ele coloca a notícia, 22 de junho de 2022. Em entrevista na rádio, o presidente da Cobap fala da vitória na Câmara que revoga a obrigatoriedade da revalidação. A Cobap celebrou essa vitória. Foi uma vitória! Lula, faça alguma coisa, Lula. O governo Bolsonaro foi acossado por uma horda de vagabundos e parasitas da máquina pública que não iria entregar facilmente os esquemas que os mantém há anos no poder e financiando campanhas de seus aliados. Essa é a realidade. Que mofem na cadeia ladrões de velhinhos. Mas calma. A introdução falava até do governo Lula 1, né? E o PT está disposto a ir nas raízes do problema. Pois bem, as raízes do problema. E a INSS ignorou 6 alertas e atendeu interesses de entidades suspeitas. Será que o PT vai realmente na raiz do problema? Porque a raiz do problema parece que está no governo do PT. Depois do grande sucesso do Mensalão, Petrolão, Arrozão, agora é a vez do Aposentão. Parabéns a todos os envolvidos, vocês são cúmplices. Mas quem traz mais informações é a Veja. Ontem, 9 da manhã, a Veja publica essa nota. Relatório do INSS mostra que o governo poderia ter barrado fraudes em 2024. E o Robson Bonin tem um ponto muito bom e uma informação histórica melhor ainda. A pergunta sem resposta é por que o governo Lula deixou a roubalheira correr solta durante meses, sabendo que poderia acabar com um problema numa canetada, como ocorreu na semana passada. Não foi na canetada? Semana passada? Por que não deram essa canetada antes? No centro do escândalo, o INSS acaba de divulgar um relatório de 52 páginas, que na prática escancara como as entidades agiam para assaltar os aposentados com a conveniência e, pasmem, o financiamento público do próprio governo, que bancava o sistema usado pelos sindicatos para tirar dinheiro dos idosos. Será que o PT realmente vai querer ir atrás da origem do problema? O documento é de setembro de 2024, mas a ordem para interromper a roubalheira só se deu na semana passada, depois da PF jogar no ventilador o absurdo ocorrido na Previdência. A investigação foi solicitada pelo então presidente do INSS, Alessandro Stefano, tema do ano passado, nomeado por Lupe, e foi demitido da mão de Lula, que preservou o Lupe no cargo. Não é bom cenário para o ministro da Previdência no governo. A Polícia Federal investiga hoje, né, se o Lupe foi incompetente, se prevaricou ou se acobertou companheiros do seu partido e outros aliados políticos na trama. A investigação está avançando. A próxima fase é definir o papel de Lupe nisso. E agora o grande finale. Quem conhece o INSS por dentro diz que os últimos escândalos ocorridos no órgão, seja por corrupção ou incompetência, a fila da Previdência tem 2,5 milhões de pessoas, um quadro de colapso, segundo técnicos do mesmo órgão. São responsabilidade de um único grupo que controla a repartição há anos. Grupo que controla a repartição há anos. Bom, o PT está disposto aí, né, a olhar, como eles falaram, o passado da situação, né? A origem de todo o mal. Pois bem, então, já que o PT quer olhar a origem, e o pessoal está falando que vem de anos, o Dom Lancelotti fez aqui uma pequena pesquisa de nomeações no Diário Oficial da União, que eu acho que pode ajudar o PT, ajudar o Lindenberg, toda a turma aí que está em busca, né, de achar o verdadeiro culpado. E a INSS, quem são os servidores suspeitos de participar de esquema bilionário? O que é que o Robson Bonin diz? Que, rapaz, a turma que está causando está aí há anos, criando confusão. E o Dom só comenta, né? Quem são os servidores suspeitos de participar de esquema bilionário? Vamos lá. Um deles, Giovanni Battista Spieker. É esse aqui, ó. Giovanni Battista. A gente vai falar desse cara. A gente vai falar do Stefanuto. E vamos falar também do André Paulo Fidelis e mais de algumas pessoas. Veja só. Governo Dilma Rousseff. Em 2015, enquanto Gabas era ministro da Previdência, o
Giovanni Batista foi designado por Elisete Berchiol, presidente do INSS, subordinada a Gabas, para gerente da Agência de Previdência Social Vila Velha. Então você vê que o PT trouxe de volta, né, o Lupe trouxe de volta, é o PT, porque é um cara que já estava na administração petista. Gabas foi ministro da Dilma depois. Gabas é petista. Um cara que já tinha cargo comissionado na era do PT. Então, é do PT. É o nome do PT. É o nome ligado ao PT. É o nome ligado ao PT. Não é apenas uma nomeação do Lupe. E você vê, capaz, 2015, bicho. 2015 o cara já tava lá. Aí tá aí de novo. Será que apontaram alguma coisa no passado? Porque a Veja falou que a turma que tá aí tá há muito tempo, né? A turma do barulho tá há muito tempo. Em março de 2023, o mesmo Giovanni voltou, 8 anos depois, foi designado para a função executiva de assessor da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão pelo Lupe. O Lupe só colocou o nome que já estava ali ligado ao PT, né? Já estava lá ligado ao PT na época que o Gabas comandava tudo. Em maio de 2023, foi designado para a função executiva de Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, né? Mas quem assina essa nomeação é o Lupe. Então você vê o cara crescente, né, dentro do órgão, com certeza estava realizando um ótimo trabalho. E em julho de 2023, foi designado para a função executiva de Coordenador Geral de Suporte de Atendimento da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS por Carlos Gabas. Tá ali. Carlos Gabas, desculpa. Carlos Lupe, tá ali. Mais uma vez, né? O cara crescendo na empresa. Eu tô com um Gabas na cabeça, calma, vocês entenderam que eu tô com um Gabas na cabeça. O Stefanuto, que é o presidente, foi indicação do Lupe, a priori. E tá lá, né? Ele colocou, bonitinho lá, sua nomeação. E aqui que vem um nome muitíssimo interessante. André Paulo Félix Fidelis. Vejam só. Essa nomeação não é de agora, de 2023, quando o Lula tomou posse. Não, não. O que a Veja disse? Os problemas estão sendo causados por uma turma que comanda o INSS há muito tempo. Muito tempo, meu Deus. 27 de agosto de 2004, governo Lula 1. Em agosto de 2004, a Amir Lando era o ministro da Previdência de Lula. Carlos Gabas, olha o Gabas, era secretário executivo de Lando. Foi designado chefe de seção de controladoria em Garanhuns por Carlos Gomes Bezerra, presidente do INSS, né? O André Paulo Fidelix. Tá aí, André Paulo Fidelix. Então o cara que tá aí agora, um que foi afastado, você vê que o cara tá na máquina petista desde o governo Lula 1. Então, aparentemente não é indicação do Lupe, é indicação do PT. Será que são indicações do Carlos Gabas? Porque você vê a história do Gabas, do PT, sempre foi próximo dessa turma, do fundo de pensão, da Previc. Teve até alguns escândalos também, né, envolvendo o Gabas, antes do consórcio Nordeste dos respiradores. Carlos Gomes Bezerra, que era o cara que assinou ali, né? Era o chefe da seção de controladoria. O Carlos Gomes Bezerra era o presidente do INSS na época. Aí tu olha aqui, governo Lula 1. Em abril de 2004, Carlos Gomes Bezerra foi nomeado diretor, né, pelo José Disseu. Então você vê assim que, quando você olha a turma que tá aí, que foi afastada, eles não chegaram na coisa hoje. Eles não chegaram na coisa hoje. As pessoas que estão sendo afastadas no escândalo de roubar dinheiro de velhinhos já fizeram parte de governos do PT. Lula 1 até. 19 anos depois, André Paulo Félix Fidelis está estampando o Jornal Policial. E aí, Lula? Como é que se explica isso? Como é que a Globo consegue sustentar que a culpa é do Lupe? Como é que a Globo consegue ter a cara de pau de eximir o PT, sendo que você tem um nome aqui que faz parte do governo Lula 1? E aí? Me explica aí, me explica. Porque eu não tenho explicação pra isso. Eu não tenho.